Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus, um podcast para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos da fé cristã. Este curso foi criado por John Hilton e traduzido e narrado em português por Alcenir Souza. Olá, meu nome é John Hilton. Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus. O objetivo deste curso é nos ajudar a aprender tudo o que pudermos sobre Jesus Cristo e como podemos nos aproximar mais dele. Hoje, vamos começar com uma pergunta. Em Doutrina e Convênios, o Senhor nos dá uma lista de dons espirituais. Você sabe que dons o Senhor lista primeiro? Se você tivesse me feito essa pergunta alguns anos atrás, eu teria dito algo como caridade ou o dom de ensinar. Todavia, recentemente percebi que o primeiro dom que o Senhor lista é saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Pense sobre isso. Creio que este é um dom espiritual que Jesus quer que todos nós tenhamos, e é um dom que podemos receber e continuar a desenvolver em níveis cada vez mais profundos durante nossa vida. O elder Dale G. Reland falou certa vez sobre este dom espiritual. A qualificação para este dom não depende de gênero e nem de ofício do sacerdócio. Ele depende da qualificação pessoal, por escolha de fé, escolhendo o caminho do convênio. Este é um dom espiritual que está disponível para todos nós. Obviamente, os dons espirituais vêm de Deus. Eles são dados, não ganhos. Ao mesmo tempo, acho que é valioso para nós considerarmos os esforços que temos feito ou poderíamos fazer para receber este dom espiritual. O elder David A. Bednar ensinou: o Senhor determina se e quando recebemos todos os dons espirituais. Ainda assim, devemos fazer tudo ao nosso alcance para desejar e nos tornar elegíveis para tais dons. À medida que nossa vida é baseada na doutrina de Cristo e procuramos viver de uma maneira congruente com seus ensinamentos, então estamos indicando ao céu, de uma maneira poderosa, nosso desejo e preparação para receber os dons e atributos espirituais que nos permitirão representá-lo e testemunhar com mais convicção. Se eu fizesse um brainstorm de coisas que poderíamos fazer para receber o dom espiritual de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele foi crucificado por nossos pecados, eu incluiria jejum, orações e, é claro, aceitar o convite que ele fez repetidamente: aprendei de mim. Como tem sido sua experiência em aprender sobre Jesus Cristo? Todos temos feito isso de alguma maneira. Que abordagens o ajudaram especificamente a aprender sobre o Salvador e a conhecê-lo melhor? Ao pensar sobre esta questão, vem-me à mente 7 abordagens distintas que podemos utilizar: profetas vivos, escrituras, estudos acadêmicos, experiências pessoais, obras de arte, filmes e música. Em breve, falaremos sobre a busca de Jesus através da arte, do cinema e da música. Porém, hoje vamos nos concentrar no aprendizado de Jesus Cristo através dos profetas vivos, das Escrituras, de estudos acadêmicos e de experiências pessoais. Primeiro, vamos discutir a busca do Salvador através dos profetas modernos. Uma das maiores bênçãos de viver nos últimos dias é que profetas e apóstolos estão na terra novamente. Estes indivíduos são testemunhas especiais do nome de Cristo em todo o mundo. Seu testemunho especial de Cristo pode nos ajudar a nos aproximarmos dele. Ao longo deste curso, vou compartilhar algumas ferramentas e abordagens de estudo que espero que sejam úteis em seu estudo pessoal do Salvador. Inicialmente, uma ferramenta que nos ajuda a aprender com os profetas é chamada de Scripture Citation Index. Você pode utilizá-la como um aplicativo ou acessar o site scriptures.byu.edu. Neste momento, este recurso está disponível apenas em inglês. Esta ferramenta nos ajuda a identificar, por exemplo, quantas vezes uma determinada escritura foi citada na Conferência Geral. Como exemplo, você perceberá que o Antigo Testamento já foi citado mais de 20.000 vezes, o Novo Testamento mais de 43.000 vezes e o Livro de Mórmon mais de 20.000 vezes. Todavia, o objetivo principal da ferramenta é nos possibilitar, por exemplo, escolher um versículo das Escrituras e, na sequência, encontrar cada vez que ele foi citado na Conferência Geral, para que possamos obter uma visão profética sobre o tópico das Escrituras escolhido. Considere, por exemplo, Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias,
E outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Pare por um momento e pense sobre essa pergunta. Quem é Jesus Cristo para você? Jesus convida cada um de nós a tomar uma posição e responder à pergunta: quem você diz que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos pesquisar essa escritura no portal scriptures.byu.edu. Ela tem sido citada muitas vezes. Por exemplo, a referência a Mateus, capítulo 16, versículo 18, já apareceu 37 vezes em conferências gerais. Agora, Mateus, capítulo 16, versos 18 e 19, já apareceram mais de 18 vezes, e Mateus, capítulo 16, versículo 19, mais de 100 vezes. Se clicarmos nos versículos 18 e 19, poderemos ver como diferentes líderes da igreja utilizaram esses versículos em seus discursos. Esta passagem, em geral, fala sobre Jesus Cristo dando as chaves do reino dos céus a Pedro. Mas o que isso significa exatamente? Na Conferência Geral de abril de 2013, o presidente Dallin H. Oaks se referiu a estas escrituras e explicou: O Salvador chamou 12 apóstolos para ajudar em sua igreja e lhes deu as chaves e autoridade para continuar o trabalho após sua morte. A Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, como a Igreja de Jesus Cristo restaurada, segue este exemplo em sua organização e em sua atribuição de chaves e autoridades aos apóstolos. O presidente Oaks ensinou que Jesus deu chaves a seus apóstolos, e essas chaves são usadas para dirigir a igreja restaurada hoje. Esta passagem de escritura tem grande relevância para nós. Obviamente, muitos outros discursantes já usaram esses versículos e poderíamos passar muito tempo explorando apenas essa passagem. Espero que esta breve ilustração tenha mostrado como os líderes da igreja podem nos ajudar a aprender mais sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos. Claro que há muitas outras maneiras de aprender a respeito de Cristo por intermédio dos profetas. Por exemplo, no ano de 2000, a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos divulgaram a declaração O Cristo Vivo. Ler ou memorizar essas palavras pode fazer com que estes testemunhos apostólicos sejam enraizados em nossos corações. Em 2013, o elder Robert E. Hales ensinou: A família, uma proclamação ao mundo, foi dada muito antes de vivenciarmos os desafios que a família enfrenta agora. O Cristo vivo, o testemunho dos apóstolos, foi preparado com antecedência para o momento que mais precisaremos dele. Não tenho certeza do que o futuro nos trará, mas sei que será cada vez mais importante estar profundamente enraizado em Jesus Cristo. Apresento agora uma outra abordagem para aprender mais sobre o Salvador. Em 2017, o presidente Russell M. Nelson convidou os jovens adultos a ler todas as citações do Guia de Referência das Escrituras referente a Jesus Cristo. Esse desafio incluía mais de 2.000 versículos. Mais tarde, ele disse: Fiz esse desafio porque eu mesmo já o havia aceitado. Li e sublinhei cada versículo citado sobre Jesus Cristo, conforme é listado sobre o título principal e os 52 subtítulos que se encontram no Guia para Estudo das Escrituras. Quando concluí esse exercício empolgante, minha esposa me perguntou que impacto isso tivera sobre mim. Eu disse: Sou outro homem agora. Eu senti uma devoção renovada a ele. Pense a respeito. O presidente Nelson possui mais de 90 anos de idade e tem sido um apóstolo por décadas. Apesar de toda essa experiência, ele avaliou que havia renovado sua devoção a Jesus Cristo por intermédio da ponderação das referências do Guia para Estudo das Escrituras. Eu aceitei o convite do presidente Nelson e, honestamente, isso mudou minha vida. Agora, vamos nos concentrar em uma segunda maneira poderosa de aprender a respeito de Jesus Cristo, as Escrituras. As Escrituras foram criadas para nos apontar em direção ao Salvador. Por exemplo, em João capítulo 20, versículo 31, lemos: Porém, estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Em 2021, o elder David A. Bednar compartilhou a seguinte ideia para nos aproximarmos mais de Cristo através do estudo das Escrituras. Ele disse: Meu convite é:
Abram o livro de Mórmon. Leia-o do início ao fim, procurando pelo Salvador, seus atributos, suas características. E à medida que você faz isso, com sinceridade, então não será mais uma tarefa de procurar palavras em uma página. Você passará a ouvir a voz dele. Você passará a conhecê-lo de uma maneira muito especial. Um dos desafios com o estudo das Escrituras, quer você as leia em papel ou digitalmente, é que todas elas têm o mesmo aspecto. Embora isso tenha algumas vantagens, pode nos fazer tropeçar se não lembrarmos que estes livros sagrados são diferentes uns dos outros, vindos de vários séculos e diferentes continentes. Considere o seguinte: o Antigo Testamento foi escrito aproximadamente entre 1300 e 400 a.C. Na sequência, temos o Novo Testamento, que foi escrito por volta de 50 e 100 depois de Cristo. Percebeu? Há uma grande lacuna de tempo entre esses dois testamentos. Agora, o livro de Mórmon foi escrito em um continente diferente e abrange um período de tempo do Antigo e do Novo Testamento. Por fim, então temos as revelações modernas, do século XIX e as atuais. Mas o que esses livros possuem em comum? Ora, todos apontam em direção a Jesus Cristo e como podemos entender mais sobre ele. Como passaremos a maior parte deste curso focados na Bíblia, vamos dedicar alguns minutos para conhecer como este livro maravilhoso foi produzido e foi colocado à nossa disposição. Existem 39 livros no Antigo Testamento, compreendendo vários gêneros literários. Há escritos de profetas, histórias, poemas e canções. Muitos dos livros do Antigo Testamento são anônimos, isto é, não sabemos quem os escreveu. Agora, compare essas informações com o livro de Mórmon. Por exemplo, sabemos que Mórmon escreveu o livro de Alma com o material que ele tinha disponível. Mórmon é muito direto com os leitores de que ele é o compilador e sobre seus propósitos para escrever o livro de Mórmon. Em contraste, livros como 1º e 2º Samuel ou 1º e 2º Reis são anônimos, e o autor ou autores não são explícitos sobre seus propósitos ao escrever os registros. A propósito, estou usando a expressão Antigo Testamento porque muitos de nós estamos familiarizados com ela. Mas imagine se você for judeu e eu estiver falando com você sobre o Velho Testamento. Isso pode soar um pouco ofensivo porque para você é o seu testamento. Talvez uma maneira mais inclusiva de se referir ao Velho Testamento seria como a Bíblia hebraica. É interessante notar que, enquanto os livros são os mesmos, a ordem é diferente no Antigo Testamento em comparação com a Bíblia hebraica. No Antigo Testamento, 39 livros aparecem no índice da versão da Bíblia do Rei Tiago. Eles compreendem 4 seções: a lei, a história, a poesia e os profetas. Mas na Bíblia hebraica, esses mesmos livros são subdivididos de forma diferente. A Torá, ou lei, compreende os 5 primeiros livros, é a mesma em ambos. A próxima seção da Bíblia hebraica são os profetas, incluindo Isaías, Jeremias e outros. A terceira categoria são os escritos, que incluem Salmos, Provérbios e outros livros. Quando Jesus nasceu, estas divisões gerais da lei, dos profetas e outros livros estavam em vigor. Agora, você pode estar pensando: Irmão Hilton, este é um curso sobre Jesus Cristo. Por que estamos falando sobre a estrutura da Bíblia hebraica? Excelente pergunta. É porque ela pode nos ajudar a entender as palavras do Salvador. Você lembra quando ele disse que os 2 primeiros mandamentos eram amar a Deus e amar ao próximo? Então ele disse: sobre estes 2 mandamentos pendem toda a lei e os profetas. Essa frase, a lei e os profetas, refere-se às 2 grandes subseções do que se tornaria a Bíblia hebraica. Toda a lei, todos os profetas estão resumidos nestes 2 grandes mandamentos. Aqui está um outro exemplo. Quando o Cristo ressuscitado apareceu aos apóstolos em Lucas 24, ele disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Jesus está se referindo a estas 3 seções da Escritura, ensinando que todas elas testemunham a seu respeito. É importante para nós lembrar que para Jesus e seus primeiros seguidores, o que poderíamos chamar de Antigo Testamento era o testamento deles. Era toda a Escritura que eles tinham. Quanto mais entendermos a Bíblia hebraica, melhor entenderemos os ensinamentos de Cristo.
Aqui estão apenas mais alguns detalhes sobre a Bíblia hebraica. O primeiro fragmento conhecido do Antigo Testamento data de 650 a.C. Você não acha incrível ter evidências arqueológicas tão antigas das Escrituras? Você pode encontrar cópias de seções ou, em alguns casos, livros completos, como Isaías, que foram encontrados datando de 150 a.C. Isso é bem antes da época do Salvador. Durante a vida mortal de Cristo, muitos dos livros da lei e dos profetas foram reconhecidos como sagrados, que chamaremos hoje de Escritura. Por volta de 100 depois de Cristo, vemos a primeira lista reconhecida de livros da Bíblia hebraica que correspondem aos mesmos que temos hoje. A cópia mais antiga e completa do Antigo Testamento data de 350 depois de Cristo. E o Novo Testamento? Você provavelmente está mais familiarizado com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Só para ajudar em sua compreensão, o livro de Atos foi escrito por Lucas. Além dos Evangelhos e Atos, a maioria dos outros livros do Novo Testamento são cartas escritas por Paulo ou outros indivíduos para ensinar várias comunidades cristãs a respeito do Salvador. Uma pergunta: como foram os 27 livros do Novo Testamento selecionados e reunidos em uma única obra? Essa pergunta diz respeito ao cânon. Quando falamos de escrituras, o cânon se refere a obras autorizadas que são usadas para medir a verdade. Em termos cronológicos, no final do ano 300 depois de Cristo, o cânon do Novo Testamento foi solidificado na forma que o conhecemos hoje. Antes dessa época, havia cânons diferentes propostos por regiões diferentes. Por exemplo, algumas congregações diziam algo como: não temos certeza se 2 Pedro é escritura. Talvez não devêssemos incluí-la em nossos escritos sagrados. Outras regiões comentavam: o livro de Apocalipse parece um pouco estranho. Melhor deixá-lo de fora. Embora vários grupos tenham debatido sobre a procedência de alguns livros, foi amplamente reconhecido no final do século II um núcleo canônico de 20 ou mais livros aceito em todas as igrejas, com alguns acréscimos posteriores de outros livros que passaram a fazer parte do cânon das Escrituras durante os próximos 100 anos. Agora, que critérios foram utilizados para determinar se os livros deveriam ser incluídos no cânon sagrado? Os estudiosos sugerem pelo menos 3 elementos. Primeiro, o apostolado, que significa que foi escrito por um apóstolo ou atribuído a ele. Segundo, a popularidade, ou seja, era comumente conhecido pelos membros da igreja. Terceiro, a ortodoxia, ou seja, ensinava o que os cristãos acreditavam. Então, se você estivesse tentando determinar se um livro específico deveria ser incluído ou não no Novo Testamento, você poderia fazer perguntas como: esse livro foi escrito por um apóstolo ou está associado a ele? Esse livro é comumente conhecido nas congregações? Ou algo, ele ensina o que os cristãos acreditam? Imagine que você queira ver os manuscritos originais do Novo Testamento. Onde estão os registros originais dos livros do Novo Testamento? O que você acha? No Museu do Louvre, em Paris? No Museu Britânico, em Londres? Na Biblioteca do Vaticano, em Roma? Ou no cofre da primeira presidência em Salt Lake City? Na verdade, os manuscritos originais não existem. A primeira cópia conhecida do Novo Testamento data de cerca de 350 depois de Cristo. Todavia, os primeiros fragmentos dos escritos do Novo Testamento são de 150 depois de Cristo. Isso significa que transcorreram cerca de 80 anos desde a época em que os livros do Novo Testamento foram escritos até os registros físicos mais antigos que temos dele. E, finalmente, há um intervalo de tempo maior ainda até que tivéssemos uma versão unificada da obra. Sejamos claros, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus desde que esteja traduzida corretamente. Essa é uma de nossas regras de fé. Em alguns casos, a Bíblia não foi traduzida corretamente. Mesmo nos tempos modernos, erros podem acontecer. Eu não sei se você já viu uma versão da Bíblia traduzida na qual está faltando uma palavra-chave. Em razão deste equívoco editorial, naquela versão, encontramos o seguinte mandamento: cometerás adultério. Quem quer que tenha feito a composição tipográfica daquela Bíblia cometeu um erro, mas eu sou solidário com a situação deles. É difícil acertar todos os detalhes. Antes das impressoras modernas, para obter uma cópia do Novo Testamento, alguém tinha que escrevê-lo à mão. Eu garanto que sua mão iria doer, e você também cometeria erros ao copiar a Bíblia usando papel e tinta, especialmente se nos dermos conta de que os primeiros manuscritos da Bíblia foram escritos em roteiros contínuos,
o que significa que não havia espaço entre as palavras. Isso tornaria a transcrição ainda mais difícil. Devido às dificuldades que ocorreram com a transcrição e tradução das Escrituras ao longo do tempo, os estudiosos utilizam uma estratégia chamada crítica textual. A crítica textual não significa criticar um texto, mas sim tentar tanto quanto possível chegar à versão original dele. Por exemplo, não podemos estudar a versão original do Evangelho de João porque ela não existe, mas podemos voltar aos fragmentos do manuscrito, às primeiras cópias que temos disponíveis de diferentes capítulos e, talvez, chegar um pouco mais perto do texto original. Outra razão pela qual menciono a crítica textual diz respeito à versão do Rei Tiago. Ora, esta é a versão da Bíblia em inglês adotada por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela foi publicada em 1611, há mais de 400 anos. Nos anos seguintes, foram descobertos muitos manuscritos bíblicos antigos que dão uma visão adicional na tradução da Bíblia. Não estou dizendo isso para desacreditar a versão do Rei Tiago da Bíblia. Pelo contrário, eu a adoro e os membros da igreja são encorajados a utilizá-la. Ao mesmo tempo, não estamos proibidos de consultar outras versões. Em 2021, o elder Jeffrey R. Holland disse: "Estou lendo simultaneamente o Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios. Estou também utilizando a versão da Bíblia, Oxford Study Bible, que é a versão revisada em inglês, uma obra encantadora que estou adorando." Você poderá achar útil, às vezes, consultar uma versão alternativa da Bíblia, como o elder Holland e outros líderes fazem. O Manual de Instruções da Igreja diz: quando possível, os membros devem usar uma edição preferida ou publicada pela Igreja nas aulas e reuniões. Isso ajuda a manter a clareza na discussão e o entendimento consistente da doutrina. Outras edições da Bíblia podem ser úteis para o estudo pessoal ou acadêmico. Quero destacar a última frase. Outras edições da Bíblia podem ser úteis para o estudo pessoal ou acadêmico. Um outro comentário rápido sobre a Bíblia. Como leitores modernos, muitas vezes estudamos capítulos e versículos como uma parte óbvia do texto sagrado. Entretanto, precisamos lembrar que estas divisões não faziam parte do texto original. A divisão em capítulos e em versículos que aparecem nas Bíblias modernas não existiam até 1500 depois de Cristo. Essa informação é relevante porque, às vezes, leremos uma passagem de forma diferente se reconhecermos que o último versículo de um capítulo e o primeiro versículo do capítulo seguinte eram originalmente texto contínuo. Até agora estivemos concentrados na Bíblia. Todavia, também possuímos as Escrituras da Restauração. Ora, esse é o termo coletivo para os livros de Escrituras que surgiram em razão da Restauração, especificamente o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. A Bíblia e as Escrituras da Restauração andam de mãos dadas. De fato, o profeta Mórmon escreveu que o Livro de Mórmon foi escrito com a intenção de que vocês possam acreditar na Bíblia. E se vocês acreditarem na Bíblia, vocês acreditarão no Livro de Mórmon. A Bíblia e o Livro de Mórmon não estão em competição um com o outro. Um dos principais objetivos do Livro de Mórmon é persuadir-nos a acreditar na Bíblia. Uma coisa que me ajuda a ser um melhor estudante das Escrituras é observar cuidadosamente como diferentes livros de Escrituras iluminam vários aspectos de Jesus Cristo. Agora vamos explorar um relato bíblico a partir de uma variedade de perspectivas, começando no Antigo Testamento, na sequência no Novo Testamento e, por fim, no Livro de Mórmon. No relato do Antigo Testamento, aprendemos que o povo estava reclamando contra Moisés porque não tinha comida suficiente no deserto. Lemos: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo foi a Moisés e disse: pecamos, porquanto falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo o que for mordido e que olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze, pô-la sobre uma haste. E acontecia que, se alguma serpente mordesse alguém, e ele olhasse para a serpente de bronze, ficava vivo. Esta é uma grande história das Escrituras, mas note que o Antigo Testamento em si não liga este evento a Jesus Cristo. Nós fazemos isso por causa do Novo Testamento. Em João, capítulo 3, versículos do 14 ao 16, lemos:
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ver como Jesus se conecta com a serpente do cajado? Isso é algo novo, algo que não havia sido feito no Antigo Testamento. Da mesma forma, a alma ensina. Eis que Moisés dele falou. Sim, e eis que um símbolo foi levantado no deserto, a fim de que todo aquele que o olhasse, vivesse. E muitos olharam e viveram, mas houve muitos tão obstinados que nem quiseram olhar e, portanto, pereceram. Ora, a razão pela qual não queriam olhar era que não acreditavam que isso os curaria. Mas, se não for, então olhai ao redor e começai a acreditar no Filho de Deus. Você pode sentir o poder nas palavras de Alma? Ele nos exorta: olhos em Jesus, olhem para Ele e encontrem cura. A conexão entre a serpente de bronze e Jesus Cristo aparece no Novo Testamento e no livro de Mórmon, mas não no Antigo Testamento. Você pode estar se perguntando, mas o que importa se eu aprendi no Velho Testamento, ou no Novo Testamento, ou no livro de Mórmon? Uma razão é, quando falarmos com pessoas de outras religiões a respeito desse tópico, ou de outros relacionados ao Evangelho, tenhamos certeza de onde aprendemos tais verdades. Por exemplo, se eu estiver falando com uma pessoa judia sobre este relato bíblico no Antigo Testamento, não seria justo esperar que ela perceba a conexão com Cristo na história, porque as escrituras dela não esclarecem a esse respeito. Além disso, saber o que um livro das escrituras diz e o que o não diz sobre um evento específico nos ajuda a ler as escrituras no contexto e aumenta a nossa alfabetização escriturística. Vejamos mais um exemplo. Quem deu a lei a Moisés? Em Êxodo capítulo 24, versículo 12, lemos: E disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi. Consulte suas escrituras e perceba o seguinte detalhe: o vocativo Senhor aparece com todas as letras em maiúsculo. Na versão do rei Tiago do Antigo Testamento, quando a palavra Senhor, soletrada com todas as letras maiúsculas, aparece, significa que vem da palavra hebraica Yahvé ou Jeová. A partir deste conhecimento inicial, afinal, esse versículo está falando de Jesus Cristo ou do Pai Celestial? Se tivéssemos apenas o Antigo Testamento, não poderíamos responder essa pergunta. Felizmente, no livro de Mórmon, Jesus diz: Eis que eu vos digo que a lei dada a Moisés foi cumprida. Eis que eu sou aquele que deu a lei. O livro de Mórmon é claro ao afirmar que Jesus é Jeová. Ademais, os profetas modernos na mesma linha também ensinaram que ele era o grande Jeová do Antigo Testamento. Ora, uma vez que aprendemos com as escrituras da restauração e com os profetas modernos que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento, isso nos ensina que todas as vezes que virmos o termo o Senhor em letras maiúsculas no Antigo Testamento, estamos diante de uma referência a Jesus Cristo. Compreender que Jesus é Jeová nos ajuda a ver como Jesus Cristo é central no Antigo Testamento. Sem contar as vogais O ou E, a palavra Senhor é a palavra mais frequentemente utilizada no Antigo Testamento. Ela aparece mais de 6.000 vezes. Isto deveria nos ajudar a ver o Antigo Testamento como uma ferramenta poderosa para aprender mais sobre o Salvador. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre o convênio abraâmico. Foi Jesus quem propôs o convênio abraâmico. Em outro momento, falaremos sobre a lei de Moisés. Foi o Salvador quem entregou a lei. Veremos as revelações de Cristo a Enoque, Isaías, Oséias e outros. Jesus está no coração do Antigo Testamento. O estudo das Escrituras é uma maneira muito importante de aprender sobre Jesus Cristo. Agora, vamos falar de uma terceira aproximação possível: aprender com os estudos acadêmicos. Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 118 diz: Buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria, procurai conhecimento. Sim, pelo estudo e também pela fé. Eu já estive em salas de aula quando o professor faz a seguinte pergunta: quais são os melhores livros referidos nessa escritura? Normalmente, alguém levanta a mão e diz: as escrituras. O professor concorda e então simplesmente seguimos em frente com a aula. As escrituras são fantásticas. Acabamos de investir uma boa parte deste podcast falando sobre elas. Todavia,
Existem outros livros poderosos que podem se enquadrar na categoria dos melhores livros que podemos estudar e com os quais podemos aprender. Recentemente estive refletindo sobre os ensinamentos do Salvador sobre os 2 grandes mandamentos. Muitas vezes os resumimos como amar a Deus e amar a seu próximo. Mas há muito mais sobre o primeiro mandamento. Não é apenas amar a Deus, é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. O que significa amar a Deus e a Jesus Cristo com toda a nossa mente? Estamos colocando nossas faculdades mentais no estudo real, no aprendizado real de Jesus Cristo? Alguns de nós estão colocando muita energia no estudo de cálculos, computadores, ciência, história ou algum outro tópico surpreendente. Mas será que estamos colocando esse mesmo tipo de esforço intelectual no estudo sobre Jesus Cristo? Vou ser honesto, às vezes fico um pouco receoso ao estudar pesquisas acadêmicas porque imagino algo como: e se o que eu li não for verdade? Os acadêmicos cometem erros, ora. Bom, essa é uma preocupação válida, sabe? 2 acadêmicos diferentes podem avaliar os mesmos dados e discordar sobre o que isso significa. Acadêmicos podem errar e, como todos nós, têm preconceitos. Isso é um perigo legítimo com estudos científicos, mas não significa que devemos ignorá-los. Na verdade, o elder M. Russell Ballard ensinou: eu sou uma autoridade geral, mas isso não faz de mim uma autoridade em geral. Minha vocação e minhas experiências de vida me permitem responder a certos tipos de perguntas. Há outras perguntas que requerem um especialista no assunto, e isto é exatamente o que eu faço quando preciso de uma resposta a tais indagações. Procuro a ajuda de outros, incluindo aqueles com diplomas e experiência em tais campos. O Dr. Joshua Sears, professor da Universidade Brigham Young, comentou: é claro que precisamos ter em mente que um estudo acadêmico, como todos os esforços humanos, é imperfeito. Às vezes, os estudiosos podem discordar porque existem mais de uma maneira legítima de interpretar os dados. Todas as conclusões acadêmicas, por mais bem fundamentadas que sejam, estão sujeitas à reavaliação à luz de novas informações, seja através de revelação profética ou através de um estudo mais atualizado. Deixe-me dar um exemplo com o qual você estará mais familiarizado. Em seu livro Jesus o Cristo, o elder James E. Talmage usou tanto a inspiração quanto estudos acadêmicos. Se você olhar o livro, verá que ele cita frequentemente os estudiosos e compartilha seus pontos de vista. Ora, é óbvio que o elder Talmage concordou e usou a ideia de alguns estudiosos. Jesus o Cristo foi publicado em 1915, há mais de 100 anos, e por isso parte das pesquisas que o elder Talmage citou está agora desatualizada, já que novas descobertas foram feitas. Por favor, não estou falando isso para desacreditar o trabalho do livro Jesus o Cristo. Na verdade, acredito que se o elder Talmage estivesse vivo, ele estaria muito envolvido nas atuais pesquisas acadêmicas e gostaria de saber como as últimas descobertas podem nos ajudar a nos aproximar do Salvador. Talvez, além de ler obras clássicas poderosas como Jesus o Cristo, possamos também estudar novos insights que estão sendo descobertos. Há muitos recursos disponíveis para tais estudos. Por exemplo, o canal do YouTube da Central do Livro de Mórmon, totalmente em português, e páginas como o Neil A. Maxwell Institute estão repletos de valiosos recursos para aprender novas ideias acadêmicas sobre o Salvador. Além disso, há alguns podcasts incríveis que podem melhorar nossa compreensão do Salvador. LDS Perspectives e BYU Religion são alguns dos meus favoritos. E há muitos outros podcasts intelectualmente revigorantes. Devemos ser consumidores inteligentes de informação e lembrar que nem tudo o que ouvimos em um podcast é necessariamente a verdade do Evangelho, por exemplo. Uma das minhas maneiras favoritas de aprender com pesquisas científicas é ler livros. Um que li recentemente chama-se The Archaeology of Daily Life. Eu sei que alguns de vocês estão pensando: John, você precisa escolher melhor os seus passatempos porque um livro com esse título não parece nada divertido. Na verdade, ler este livro foi realmente incrível porque me mostrou o que a arqueologia pode nos ensinar sobre como as pessoas viviam durante o tempo de Cristo. Deixe-me compartilhar um exemplo do que aprendi. O autor descreve com detalhes como as pessoas usavam túnicas como seu principal artigo de vestuário. Naquela época, a maioria das pessoas usava uma túnica curta e o único outro artigo de roupa que possuía era chamado de capa ou manto.
algo como um grande xale que podia dobrar como um cobertor, e portanto o vestuário era algo muito valioso. Para ter uma ideia, os bandidos frequentemente roubavam as roupas de suas vítimas, e muitas pessoas eram tão pobres que nem mesmo tinham essas duas peças de roupa. Apenas tinham sua túnica e dividiam um manto com seu cônjuge ou amigo. Imagine você como um estudante universitário. Você e seu colega de quarto têm sua própria túnica e um de vocês fica com um manto às segundas, quartas e sexta e o outro fica com um manto às terças, quintas e sábado, a menos que vocês tenham algum encontro e precisem fazer um ajuste no calendário. Mantenha esse contexto em mente e pense em como ele muda a maneira como vemos alguns dos ensinamentos de Jesus. Em Mateus, ele ensina: "Portanto eu vos digo, não vos preocupeis com o vosso corpo, com o que vos haveis de vestir." No século 21, ouço isso quando estou diante do meu armário, cheio de roupas e sapatos, e ouço uma mensagem: "Não se preocupe com seu traje de hoje." Bem, essa não era a situação na época do Salvador. Ele está falando com pessoas que têm apenas um par de roupas. Logo, se sua túnica estava recebendo lágrimas, você pode ficar um pouco estressado, porque não pode pagar uma túnica nova. Por que você se preocupa com a roupa? Cristo argumenta: "Considere os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. Se Deus assim veste a grama do campo, Ele não vestirá muito mais você?" Muitos de nós não estamos muito preocupados com a roupa. E se estamos, provavelmente não estamos preocupados da mesma forma que estes ouvintes do primeiro século. Jesus está falando de uma preocupação muito real, diária, e dizia: "Não se preocupem com isso. Deus está com você." Pense em algo em sua vida com o qual você está profundamente preocupado atualmente. Aquela coisa que você sente que está te levando ao seu limite e pode te fazer cair a qualquer momento. Bom, Jesus diz: "Não se preocupe. Sério, não se preocupe. Confie em Deus. Ele cuida da grama. Ele cuidará de você." Em outra ocasião, Jesus ensinou: "Se alguém quiser processá-lo e levar sua túnica, dê também sua capa." Lembre-se, você só tem duas peças de roupa. Portanto, se você for processado por sua túnica e voluntariamente entregar sua capa, você ficará nu. Isto nos ajuda a ver de uma maneira muito mais radical o que Jesus está ensinando quando nos diz para darmos a outra face. Quando eu leio este versículo, eu penso: com certeza você pode ficar com a minha camisa, e aqui está a minha camiseta também. Não me importa, tenho várias roupas no meu armário. Mas veja, essa não era a situação dos primeiros ouvintes do Salvador. Talvez, para nós, para nos ajudar a ficar mais claro, teríamos que contextualizar da seguinte forma: se alguém vai processá-lo para levar o seu carro, entregue também a sua casa. Este foi apenas um exemplo de como aprender um pouco sobre as roupas da época do Salvador por intermédio de uma pesquisa acadêmica me ajudou a compreender esses versículos do Novo Testamento de uma maneira diferente. Espero que isto desperte seu interesse e o faça querer aprender um pouco mais sobre o dia a dia da vida no tempo do Salvador e outras coisas que pesquisas acadêmicas podem nos ensinar. Estamos chegando ao fim deste podcast, mas antes de nos despedirmos, vamos falar sobre experiências pessoais. Esta é uma das maneiras mais poderosas de conhecermos o Salvador. Jesus orou a seu Pai dizendo: "Esta é a vida eterna, para que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Em inglês, a palavra know tem conotações diferentes. Há fatos conhecidos, como 2 mais 2 são 4. Há também saber no sentido de conhecer uma pessoa. Em grego, há palavras diferentes para conhecer os fatos e saber por experiência. Nesta passagem, a palavra grega traduzida como saber significa saber por experiência. Alguns de vocês podem falar espanhol e estar familiarizados com a diferença entre conhecer e saber. Na tradução espanhola de João 17:3 encontramos: "E esta é a vida eterna, que te conozcan." A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus através da experiência. Não é saber a respeito deles, mas conhecê-los. Como podemos conhecer Cristo através de nossas experiências pessoais? Considere as seguintes passagens de Escrituras: "Todo aquele que me ama conhece a Deus, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos."
Como conhece um homem ao Senhor a quem não serviu? Portanto, se quisermos conhecer Jesus, temos que amá-lo, guardar seus mandamentos, cuidar dos pobres, servir uns aos outros, e ao fazermos estas coisas, teremos experiências com Ele e o conheceremos profundamente. Às vezes podem ser experiências pequenas que nos ajudam a nos conectarmos com Cristo. Por exemplo, certa noite eu estava colocando meus filhos na cama. Não sei se você já tentou colocar várias crianças para dormir simultaneamente, mas isso pode acabar parecendo um jogo, no qual toda vez que você consegue colocar uma pessoa na cama, uma outra escapa. Depois de muito esforço, todas as crianças, com exceção de uma, estavam na cama. E eu estava ansioso por algum tempo livre para poder checar as minhas mídias sociais e ler as últimas notícias do dia antes de dormir. Mas aquela última criança não queria dormir. Em vez disso, queria me contar sobre uma história que ela estava escrevendo na escola. Ela descreveu a história em grande detalhe e extensão. Era uma boa história, mas era uma história longa. Depois de 5 minutos eu estava tentado a pegar meu telefone e começar a atualizar o meu dia. Será que realmente importaria se eu checasse as notícias enquanto ouvia minha filha? Naquele momento, lembrei-me de Nefe falando sobre o Salvador. Eis que clama a ele a alguém dizendo: afasta-te de mim. Eis que vos digo não, mas ele diz: vinde a mim. Perceber que olhar para o meu telefone enquanto minha filha falava comigo poderia comunicar-lhe uma mensagem como: afasta-te de mim. Então, eu escutei pacientemente, e escutei um pouco mais. No final de sua narração, ela perguntou: pai, você gostou da minha história? Com sinceridade respondi: adorei, querida, você tem ótimas ideias. Ela sorriu e disse: pai, você é a primeira pessoa que ouviu toda a minha história. Veja, não é fácil ser um bom pai. Claro, não estou insinuando aqui ser perfeito nesse aspecto, mas naquele momento eu senti que estava aprendendo sobre Jesus Cristo através da minha experiência pessoal, enquanto tentava ser como Ele. Começamos este podcast falando sobre dons espirituais e quero concluir com este mesmo tema. Enquanto eu servia como missionário de tempo integral, eu participei de uma conferência especial presidida pelo Elder Richard G. Scott. Durante um momento entre as reuniões, perguntei ao Elder Scott: posso receber um dom espiritual que não esteja mencionado em minha bênção patriarcal? Ele olhou para mim e disse: se você orar pelo dom e depois agir como se já o tivesse, o dom será seu. Pense nisso em termos do primeiro dom espiritual, para saber, através do Espírito Santo, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele foi crucificado pelos pecados do mundo. O que você faria diferente se já tivesse esse dom espiritual? Quando começarmos a viver como se já tivéssemos o dom, ele pode ser nosso. O Elder Ballard ensinou: cada membro da igreja tem o direito e pode desenvolver um relacionamento do tipo apostólico com o Senhor. Parte do desenvolvimento deste relacionamento é fazer um esforço para aprender a respeito de Jesus Cristo. O Salvador prometeu: chegai-vos a mim, e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente, e achegar-me-eis. Ao concentrarmos nossos esforços na busca diligente de Cristo, nos sentiremos mais próximos a Ele, e encontraremos grande alegria. O objetivo de nossa conversa de hoje foi explorar maneiras para aprender sobre Cristo por intermédio de profetas, escrituras, estudos acadêmicos e experiências pessoais. Eu te convido a escolher algo que você possa fazer para focalizar mais em Jesus Cristo e como aprender sobre Ele. Em nosso próximo encontro, vamos nos concentrar no Salvador no livro de Gênesis, particularmente em seu papel na criação do mundo e do convênio abraâmico. Nos vemos em breve. Muito obrigado por nos ouvir até o final. Esperamos que este curso o ajude a se conectar cada dia mais com Jesus Cristo. Agora, convidamos você a avaliar este podcast e, caso queira, deixar um comentário. Isso faz toda a diferença para este projeto. Por último, caso tenha gostado, compartilhe este material com seus amigos e familiares e permita que o Salvador possa abençoar a vida de todos.